Glória seja dada ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olá, pessoal. Oi, oi, gente. Boa noite. Boa noite, Wellington. Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, Mari. Boa noite, tudo bem? Glória a Jesus. Oi, Alice, tudo bem? A paz do Senhor. Que bom, gente, ter vocês aqui comigo. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Vamos chegando. Quem puder compartilhar a live também. Aquele amigo que você sentir de enviar esta live. Envie, né? Mande para essa pessoa, porque eu creio que o Senhor vai falar grandemente conosco nesta noite. Graças a Deus. Como vocês estão? Vocês estão bem, gente? Oi, Rodrigo, tudo bem? Como é que você está? Vão mandando aí para eu poder ver a movimentação de vocês. Vamos esperar mais alguns minutinhos, tá, gente? Até umas 9h05, por aí. Pra gente ver quem que vai entrar também. Glória a Jesus. Pessoal da Deus é Amor aqui comigo. Glória a Deus, que honra. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor, minha irmã. Como é que você está? Como é que vocês estão, gente? Glórias ao Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Vamos esperar mais alguns minutinhos. Você que está chegando, que senti mesmo de compartilhar a live com mais algumas pessoas, né? Com um amigo, quem sabe. Talvez um amigo que está precisando de uma palavra, né? Compartilha com ele também. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente conosco. Amém? Mais alguns minutinhos e a gente entra. Como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Espero que todos vocês estejam bem. Obrigada por separar esse momento da noite de vocês para glorificar ao Senhor juntamente comigo. Eu creio que será uma bênção, uma noite gloriosa para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Oi, Roberta, tudo bem? Paz do Senhor, gente. Glória a Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Vou esperar mais um minutinho ou dois e aí a gente inicia. Amém? Vocês que estão chegando agora, pessoal, se quiserem compartilhar a live com alguém, sintam-se à vontade. Deixa Deus usar vocês também. Glórias a Deus. Para a palavra, né, chegar mais longe. O mais longe que o Senhor assim nos permitir na noite de hoje. Amém? Glórias ao Senhor. Oi, Jaque! Como é que você está, mulher? Luana, paz do Senhor, tudo bem? Me mandem aqui a paz, gente, para eu saber que vocês estão me ouvindo direitinho. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Irmãos, 9h05, acho que 5 minutinhos tá legal pra gente já começar. Também em respeito aos irmãos que entraram no horário, então eu quero desde já agradecê-los por estar comigo aqui neste momento. E antes, né, de começarmos a live verdadeiramente, eu quero dizer aqui, não sei se todos aqui sabem, mas eu tenho um podcast, gente, um podcast de testemunho chamado Pode Dar Glória. Se você ainda não conhece, tem na minha bio do Instagram, tem o arroba, né? Arroba Pode Dar Glória.
Então, vão lá conferir para esse mês de maio agora, porque a gente tinha dado uma paradinha, né? Mas para esse mês de maio agora, irmãos, vão vir muitos testemunhos, coisa assim maravilhosa, impactante. Então, se você ainda não conhece esse projeto, entra lá, já assiste alguns vídeos, inclusive a Mari, que está aqui conosco assistindo a live, ela teve uma participação muito especial lá no Pode Dar Glória. Então, a Mari, ela é uma empreendedora daqui da região do Alto Tietê, ali da região de Ferraz, e ela tem uma hamburgueria, então ela é uma empreendedora e jovem. Então, se você que está me assistindo também tem essa vontade de empreender, vão lá ouvir esse testemunho, é uma bênção. Nós já temos vários testemunhos lá e agora para esse mês de maio, mais coisas virão, vai ser, olha, maravilhoso mesmo. Então, compartilhem, já vão lá, né, dar uma olhadinha também, acessem o perfil e também fiquem comigo aqui até o finalzinho dessa live que tem uma novidade que eu quero contar pra vocês. Não vou contar exatamente a novidade, porque vai ser ao longo da semana, mas vai ser uma bênção, assim, um projeto mesmo. Já tô falando, né? Falei que eu ia contar no final, mas é um projeto que o Senhor colocou nas minhas mãos e vai ser, assim, inaugurado essa semana. E vai ser pra alcançar mesmo a sua vida, alcançar a tua família, e eu creio, irmãos, que vai ser algo muito maravilhoso. É algo que o Senhor já colocou nas minhas mãos para fazer um tempinho, e aí eu falei, Senhor, vou segurar mais um pouco, vou esperar o momento certo, mas a gente tem que fazer a vontade do Senhor, né, irmãos? Então, até o finalzinho dessa semana, falei que ia contar no final da live, mas já tô contando agora para vocês. Vamos ter uma novidade muito especial mesmo, e eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas, então será uma bênção do céu. Amém? Glória a Jesus, 9:08 aqui pelo meu horário. Vamos começar a live, eu tenho plena certeza que o Espírito Santo do Senhor está presente, porque a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em espírito e em verdade, ali o Senhor se faria presente. Nós não estamos fisicamente, vocês não estão aqui comigo no meu quartinho de oração, mas nós estamos conectados aqui. Vocês estão me assistindo, mas eu creio que seja na casa de vocês, ou no trabalho, ou voltando do trabalho, seja no trem, mas nós estamos conectados em pensamento. Nós estamos aqui em um único propósito, que é glorificar ao Senhor, em um único propósito, que é ouvir a palavra de Deus. Aleluia, e sermos edificados, sermos transformados, todos nós precisamos, não é mesmo, irmãos? Então, eu creio que o Espírito Santo de Deus se faz presente e eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações, amém? Irmãos, do jeito que vocês estiverem, eu peço que vocês fechem os seus olhos, se puderem. Se não puderem, se concentrem, que nós vamos orar. Agora vamos orar ao Senhor. Aleluia, para que o Senhor ele possa entrar e a palavra dele possa ser como uma semente, aleluia, no teu coração, em um terreno fértil, e ali ela possa germinar, crescer e dar frutos para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, então vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos, Senhor, reunidos mais uma vez na Tua preciosa presença. Meu Deus, em mais uma live em que o Senhor nos permitiu, Senhor, estar na Tua presença, Pai, pela Tua misericórdia. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero Te apresentar a cada um que está nesta live, a cada um, Senhor, que se disponibilizou para ouvir, Senhor. Meu Deus, amado e santo, quem sabe é nesta live tão simples, mas, meu Deus, o Senhor faz, o Senhor transforma. Meu Deus, amado e santo, se precisar, o Senhor quebra e faz de novo. Meu Deus, amado e santo, mas o Senhor é o Deus de cura, de transformação. O Senhor é um Deus de salvação. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha, portanto, ao encontro de cada um, Senhor, que está nesta live. Meu Deus, amado e santo, vai dissipando o mal, quebrando, Senhor, correntes, grilhões. Meu Deus, tira, Senhor, amado e santo, tudo aquilo que vem a tapar, meu Deus, amado e santo, os ouvidos, comichão dos ouvidos. Meu Deus, barreira, Senhor, amado e santo, dos olhos. Meu Deus, que queira impedir o teu povo de ouvir a tua palavra.
Aleluia, Jesus, que nenhum mal, meu Deus, venha prevalecer, Senhor, se houver algum demônio, meu Deus, escondido, Senhor, seja nos lares dos meus irmãos, meu Deus amado e santo, tentando impedi-lo, Senhor, de ouvir a tua palavra. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus que toda barreira espiritual caia por terra agora. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, e fala conosco grandemente. Meu Deus amado e santo, Pai, a tua palavra tem de ser pregada. E eu creio, Senhor, que como uma semente ela cairá, Senhor. Aleluia, em um terreno bom, Senhor, e ela vai germinar e dar bom fruto, Pai, para a glória do teu santo nome, Senhor. Fala conosco de uma forma maravilhosa. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Jesus, irmãos. Vamos então à palavra do Senhor, que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 7. É uma palavra muito conhecida, nós falamos muito, né? É pregado muito nos altares, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E eu creio que o Senhor vai falar contigo de uma forma maravilhosa e transbordante. Amém? Então, a palavra se encontra em Juízes capítulo 7. Vou beber uma aguinha aqui enquanto você vai achando. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Oi, Cris, tudo bem? Paz do Senhor. Agnes, a paz do Senhor Jesus. A Jess, oi Jess, paz do Senhor, quanto tempo. Irmãos, a palavra se encontra em Juízes 7, amém? Eu já vou começar a ler. Se você estiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tiver, acompanhe o texto apenas ouvindo, amém? A palavra diz assim: Gideão com 300 homens vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás a sua parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à sua boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Irmãos, palavra muito conhecida, né? Gideão e os 300. Os irmãos, muitas vezes nas igrejas fazem campanha, nós também temos louvores apenas sobre essa passagem. Então é uma passagem muito conhecida, com certeza você que está me ouvindo aqui já deve, ter ouvido várias e várias vezes, mas como eu falei, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E quem sabe você entrou aqui nessa live, vou lá ver o que a Laís está falando, quem sabe. Mas o Senhor, eu creio que cada um que entra aqui é convidado pelo Espírito Santo de Deus para ouvir a palavra. Às vezes você deve ter passado por um dia difícil, aleluia, e o Senhor muitas vezes faz você entrar em uma live simples como essa.
que nós estamos aqui. Mas o Senhor, Ele transforma e faz de uma live simples uma transformação de vida, uma transformação de perspectiva, de direção. Irmãos, Deus é maravilhoso e tem formas super diferentes de trabalhar, de maneira que muitas vezes nós, irmãos, que queremos limitar o agir do Senhor, às vezes achamos, não, o Senhor só vai falar comigo se eu estiver na igreja, ou se eu subir ao monte. Irmãos, não, o Senhor, Ele fala conosco, basta estarmos dispostos, com o coração disposto, disponível a ouvir a preciosa voz do Senhor. Então, que bom que você está aqui, irmãos. Essa palavra que nós lemos, eu geralmente gosto de ler vários versículos, né? Sempre mediante a direção que o Senhor me colocar, mas geralmente eu gosto de ler vários versículos para que todos nós possamos estar no mesmo contexto. Nem todo mundo tem o mesmo conhecimento bíblico, então é bom ler mais e explicar o contexto para que todos nós venhamos entender, desde o comecinho, o contexto, como que o povo do Senhor aqui estava, até entrarmos de fato no ponto-chave que o Senhor, Ele quer nos dizer aqui. A palavra vai dizer a respeito de um homem chamado Gideão. E é interessante que Gideão, ele foi chamado pelo Senhor aqui no capítulo 6, um capítulo anterior, de uma forma muito interessante. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, quando um anjo do Senhor apareceu para ele dizendo: Gideão, aleluia, glória a Jesus, Deus é contigo. Irmãos, essa palavra para Gideão foi algo assim tão surpreendente, porque Gideão era um homem que veio de uma família muito simples. Eles passavam por algumas situações. A palavra diz que Gideão ainda diz para o anjo assim: Deus é comigo mesmo, eu sou o menor da minha casa. Então imagina comigo um homem em uma situação muito simples, e ele foi encontrado pelo anjo do Senhor, enviado mesmo ali o anjo do Senhor. Ele foi encontrado em um momento em que ele estava malhando o trigo. E por que ele estava ali nesse momento? A palavra diz que o povo de Deus, o povo de Israel, estava sofrendo muitos ataques dos midianitas nesse tempo. Nós sabemos que o povo, na época, eles plantavam, né, tinham a colheita e dali que eles se alimentavam, que eles conseguiam viver. E nesse tempo, o que os midianitas faziam? Os israelitas, então, plantavam, tinham suas plantações, os midianitas vinham e roubavam, né, a sua colheita, ou então destruíam, fazendo com que o povo de Israel ali passasse as suas necessidades. Porque você imagina comigo, a plantação, ela tem um processo, você planta e você tem que adubar, tem que jogar água, tem todo o processo até chegar no momento em que você vai colher aquilo que você plantou. E bem no momento da colheita, os midianitas, eles vinham, eles entravam pela terra de Israel e eles acabavam com tudo, ou eles roubavam, ou eles destruíam. Então era esse o contexto em que Gideão estava ali inserido. Foi quando o anjo do Senhor apareceu para ele dizendo que ele seria levantado como um líder, um libertador do povo de Israel daquela situação das mãos dos midianitas. E foi aí que Gideão falou: mas eu sou menor, eu venho de uma casa extremamente simples. Aleluia, mas o Senhor, irmãos, Ele usa o improvável. Ele pega aquele que ninguém dava absolutamente nada. E o Senhor, Ele transforma. O Senhor faz ser um líder. Glória a Jesus, o Senhor faz coisas maravilhosas. Nós, seres humanos, como eu falei, nós homens, temos uma visão tão limitada. Aleluia, nós vamos aprender hoje pela palavra que nós limitamos tanto, aleluia, o agir do Senhor, mas Deus é tão maravilhoso. Aleluia, irmãos, que o que o Senhor faz é sobrenatural. E se você crê, aleluia, você vai viver o sobrenatural. Você vai viver coisas que não vai dar para você explicar para a pessoa do lado, porque a pessoa não vai entender o que você está vivendo. Aleluia, glória a Jesus, mas Deus, Ele fará o sobrenatural se você crer. Aleluia, se você tiver um coração disponível e obediente. Nós vamos aprender hoje pela palavra. Irmãos, a palavra vai dizer então que Gideão, esse homem que foi chamado pelo Senhor, ele se reúne ele se acampa com vários homens então, porque eles estão se preparando para uma guerra que vai acontecer contra os midianitas, contra esse povo que eu falei que estava oprimindo a Israel. E a palavra diz
que então o Senhor, ele olha para esses homens que estão juntamente com Gideão, e a palavra diz que tem 32 mil homens com ele. E o Senhor, ele olha e o Senhor fala assim: olha, Gideão, a fim de que esse povo mesmo, eles não se gloriem contra mim, dizendo que foi a mão deles que fez, que matou, que teve a espada, que teve a técnica contra os midianitas. Então, se levanta e apregoa uma palavra para eles. Vamos trazer para os tempos modernos, falas modernas. O Senhor olha então para aqueles homens e o Senhor fala assim: olha, se for esses homens todos, 32 mil homens, eles podem olhar e podem falar assim: não, mas espera aí, não foi o Senhor quem fez nada por nós. Eu tenho técnica, eu consigo, eu sei manejar bem a minha espada, eu tenho força. Quem sabe esses homens, eles eram assim. Então o Senhor, ele levanta Gideão no meio daqueles homens para dizer o seguinte: olha, Gideão, fala para eles que os covardes e medrosos voltem para trás. Porque o Senhor, irmãos, não tem nada com quem é covarde e medroso. Trabalhar para o Senhor, estar no exército do Senhor, é para pessoas que são valentes, para as pessoas que põem a mão no arado e vai até o fim. Covardes e medrosos, Deus não tem nada com esse povo, não. A palavra diz, irmãos, que quando Gideão se levantou e foi falar com esses homens, 22 mil voltaram para trás. Falaram: ah não, eu não vou para a guerra não, vou voltar para minha terra mesmo, vou voltar para o que eu fazia. Sendo que Gideão ficou então com apenas 10 mil. A palavra diz que o Senhor então ele olha para esses 10 mil e ele diz: ah não, ainda tem muita gente. E aí o Senhor mais uma vez volta para Gideão e diz assim: olha, Gideão, tá vendo esse rio que está à sua frente? Desce o povo até esse rio, leva eles lá e observa. Aos homens que, ao tomarem a água, eles forem com o rosto em água, bebendo como faz um cão, você separa de um lado. Mas os homens em que, ao beber a água, levam a mão até o rio e levam essa mão com água até o seu rosto, você vai separar para o outro lado. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E a palavra diz que Gideão ele faz isso e ele separa. O mais impressionante é que os homens que levam a mão à água e trazem até o seu rosto, bebendo em vigilância, olhando para um lado e para o outro, são apenas 300. De 10 mil homens, apenas 300 tiveram a preocupação na vigilância. Apenas 300 beberam a água desta forma. O Senhor disse, portanto, Gideão, todo aquele que eu disser, este irá contigo, esse irá. Quem eu disser, esse não irá contigo, você tira da parte e esses vão-se embora. O Senhor então escolheu os 300 que levaram a mão até o rio e levavam a boca. Ou seja, nós temos aqui um homem Gideão com mais 300 para guerrear contra os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente, é como diz a palavra. Irmãos, no versículo 12, a palavra diz que havia tantos homens, tantos midianitas, amalequitas reunidos. Olha como a palavra nos diz, que eles cobriam o vale como gafanhotos em multidão. Então pensa comigo, era muita gente. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Ou seja, era muita gente. Quem sabe aqueles 32 mil homens era pouco demais para esse povo aqui. Mas o Senhor, ele foi reduzindo, até que chegamos em Gideão e 300 homens. Aleluia, glória a Jesus. E aqui, irmãos, começa a estratégia do Senhor. Aqui começa um sobrenatural do Senhor. Aleluia, e eu quero te convidar a entender, a gente precisa entrar na história, a gente precisa se colocar mesmo nesse lugar, porque, irmãos, imagina aqui comigo, tanta gente. Olha, a palavra diz que o povo de Israel, eles ficavam mais alto e eles conseguiam ver lá embaixo os midianitas que ficavam mais ao norte, mas Israel estava mais para cima. Imagina comigo eles olhando assim, mas era uma multidão, irmãos, eles não conseguiam nem
calcular quantas pessoas tinham. E o Senhor ali separa somente 300 homens mais Gideão. Talvez aos nossos olhos a gente fala, meu Deus do céu, vão pisar o pé na batalha e vai acabar, já era para esses homens. Aos nossos olhos nós vemos dessa forma. Aleluia, mas Deus tem uma forma de trabalhar tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, tão estratégico, irmãos, que é por isso que o tema hoje dessa live é estratégia divina, resultado sobrenatural. Aleluia, porque o Senhor, Ele faz isso. E o que o Senhor, Ele quer fazer na minha e na sua vida é o sobrenatural. Aleluia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que o Senhor tem para mim e para você. Aleluia, se você quer viver o sobrenatural do céu, aleluia, esta é a palavra do Senhor para você. A estratégia vem dele. E aí, irmãos, a palavra diz então que o Senhor, Ele separa estes homens. E aí Gideão, então, no acampamento que eles estavam, eles adormecem, né? Eles dormem. E o Senhor, ele levanta Gideão na madrugada e fala assim, olha Gideão, se levanta, porque eu entreguei os midianitas nas tuas mãos. Se você ainda teme, a palavra diz que o Senhor fala assim, ó, se você ainda teme, se você acha que eu ainda não posso fazer, se você ainda não sentiu a confiança de que eu, Senhor, estou contigo, então se levanta. Pega o teu moço, pega o teu servo, desce lá no arraial dos midianitas, né? Mas tudo, né? No sorrateiro. Desce lá e você vai ver o que eu preparei para você. A palavra diz que Gideão, então, ele pega o seu moço chamado Pura e eles descem lá no arraial do midianita. Presta bem atenção. E a palavra diz que quando eles descem lá no arraial dos midianitas, eles ouvem um dos soldados midianitas conversando com um outro soldado. E esse soldado, ele conta o sonho que ele teve. E o sonho dele dizia assim, olha, eu sonhei que existia um pão de cevada. E esse pão de cevada, aleluia, ele ia rodando, aleluia, glória a Jesus. E ele chegava na tenda do comandante, aleluia, e quando ele chegava na frente da tenda do comandante, a tenda ela virava de cabeça para baixo e ela ficava desta forma. Aleluia, e quando o companheiro ali daquele soldado, ele ouviu aquele sonho, ele falou assim, eu já entendi, eu já interpretei o sonho. Isso significa que o Senhor nos dará a gente, os midianitas, nas mãos de Israel. Aleluia, ou seja, em outras palavras, já era pra gente. Aleluia, o Deus de Israel, aleluia, vai ajudar o povo dele, já era pra nós. Aleluia, glória a Jesus. A palavra diz que quando Gideão ouve aquele sonho, ele se fortalece. E aí ele entende mais uma vez, ele escuta, é como se fosse a voz do Senhor dizendo, eu não disse que sou eu, que estou contigo. Aleluia, ele volta para lá. Volta para o arraial dele. E quando ele volta, imediatamente ele já separa os homens e ele entrega na mão de cada homem uma trombeta, um cântaro vazio e dentro desse cântaro havia uma tocha de fogo, aleluia, aleluia, glória a Jesus acesa. A palavra diz então, irmãos, que eles, na vigília, como é que diz assim, no princípio da vigília média, ali por volta de 10 até uma meia-noite, 1h da manhã, aleluia, eles descem até o arraial dos midianitas. Mas não foi de qualquer forma, o Senhor deu uma estratégia a Gideão. E qual foi a estratégia? Gideão então separou aqueles 300 homens em 3 companhias, 100, 100 e 100. Gideão falou, olha, vocês ficam desse lado, vocês outros 100 desse lado e 100 vem comigo. Presta atenção, quando o que eu fizer, você vai fazer também. Aleluia, a palavra diz. Aleluia, que então Gideão, ele pega esses 100 que seriam com ele, deixa 100 de um lado, 100 do outro, e descem até o arraial dos midianitas. Chegando lá, presta bem atenção, a palavra diz que então Gideão, ele pega a trombeta, e ele soa aquela trombeta. Aleluia, e consequentemente os 100 que estavam com ele soam a trombeta também. E os outros 100 que estavam de um lado e os 100 que estavam do outro soam a trombeta também.
Em seguida, Gideão, ele pega o cântaro e ele quebra o cântaro no chão. Aleluia, fazendo um grande barulho. Glórias ao Senhor Jesus. E aqueles 100 que estavam com ele faz também. Os 100 de um lado e os 100 do outro também. E ali, quando se quebrava aquele cântaro, eles pegavam a tocha. Aleluia, a palavra diz que em uma mão eles levantavam a tocha e em outra eles soavam a trombeta. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, esse feito foi algo tão sobrenatural. Aleluia, que a palavra diz que foi um sonido, mas foi algo tão grandioso que quando os midianitas eles deram por si, aleluia, eles acordaram ouvindo aquele barulho. Eles pegaram as suas espadas e entre eles começaram a guerrear com o outro, matar o outro. Eles ouviam um barulho, eles ouviram o cântaro sendo quebrado, eles viam pelas tochas as sombras e eles criavam dentro deles que o exército era muito maior. Aleluia, glória a Jesus. E eles começaram a se matar entre eles. O que eu acho interessante que a palavra diz: o povo de Israel, e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial. Ou seja, o povo de Deus, aleluia, o povo de Deus não foi adiante para guerrear a espada. O povo de Deus permaneceu no lugar. O que eles fizeram foi pegar a trombeta e soar, quebraram o cântaro e tiraram a tocha de dentro. Aleluia, a palavra diz que então os midianitas eles começaram entre eles, a se matar, entre eles mesmo, irmãos. E este foi o sobrenatural que o Senhor ele fez. Aleluia, quem sabe você está aqui me ouvindo. Você pode falar: Laís, como que pode um negócio desse? Irmãos, um exército que era gigantesco, eles se assustaram com aquele barulho. Era como se eles pensassem assim: Israel tem um exército muito maior do que o nosso. Já era. E com aquele barulho eles ficaram tão desnorteados que eles não sabiam com quem eles estavam guerreando. Então eles guerreavam assim, sem ver, e eles estavam entre eles se matando. Ou seja, o Senhor deu a vitória sem que precisasse que Israel, aleluia, entrasse ali naquele campo e pegasse a espada e tivesse que manejar. Olha as armas que o Senhor ele entregou: uma trombeta, um cântaro e uma tocha. Aleluia, glória a Jesus, irmãos. Apenas 300 homens e Gideão, eles guerrearam. Aleluia, glória a Jesus, pela estratégia do Senhor, pela estratégia do céu. Quem sabe você que está me ouvindo aqui, você tem guerreado, você tem lutado com as suas próprias forças. Aleluia, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que não é com a tua força, aleluia, mas com as armas que o Senhor entrega nas tuas mãos, aleluia, com a estratégia que o Senhor ele te dá. Aleluia, quem sabe você aqui está me ouvindo e você deve estar aqui e pensando: meu Deus, realmente o Senhor já me falou, olha, a direção que eu tenho para você é essa. O que eu quero que você faça é isso. E às vezes você está relutando, criando você mesmo a sua própria estratégia. Quem sabe você está aqui me ouvindo e você está falando assim: Laís, meus planos não deram certo. Eu tentei fazer tal coisa, mas não flui, não dá certo. Parece que as coisas amarram, as coisas não andam. Aleluia, mas será que você está guerreando? Será que você está usando a estratégia que o céu tem para você? Aleluia, glória a Jesus. Porque às vezes nós, irmãos, nós queremos fazer pela nossa força. Ah, não, eu consigo, eu tenho a técnica. Irmãos, olha bem para essa situação aqui. Os midianitas eram um povo do Oriente. Eles tinham muitos camelos, e camelo é sinal de riqueza, de dinheiro. Eles tinham muito posse. Quem sabe eles tinham as melhores espadas, as melhores armaduras. Quem sabe eles tinham as melhores técnicas, foram, tiveram ali o estudo, de guerrear. Quem sabe eles eram muito bons.
Aleluia, e quem sabe o povo de Israel não tinha grandes técnicas, talvez não tinham a melhor espada, talvez não tinham a melhor armadura, mas o que eles tinham, os midianitas não tinham. Aleluia, que era o Deus conosco, Emanuel. Aleluia, que era o nosso Senhor. Quem sabe você que está me ouvindo, está lutando tanto, tentando tanto, são tantas guerras, é dia após dia, parece que não acontece, parece que a coisa não sai do lugar, mas quem sabe hoje, você ouvir essa palavra, você entenda que você está guerreando pela tua própria força. O que o Senhor Ele quer é que você ouça a voz dEle, ouça a direção que vem do céu, ouça a estratégia do Senhor, porque nós temos um mau costume de tudo que vem, a gente quer controlar, ou a gente quer ver se faz sentido. Não, peraí, deixa eu ver se faz sentido eu ir por essa direção. Mas observe, irmãos, que se a gente for olhar por aqui, faz sentido 300 homens, 301, 300 mais Gideão, guerrear contra um exército gigantesco, somente eles. Faz sentido? Aleluia, mas nós não precisamos entender, nós precisamos ser obedientes à voz do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, porque é somente, irmãos, desta forma que eu e você, nós teremos a vitória. Gideão, ele foi vitorioso aqui diante dessa situação, irmão, sabe por quê? Porque ele soube obedecer à voz do Senhor. Quem sabe você está aqui e você tem feito pela sua própria vontade. Não, a minha direção é essa, eu acho que aqui vai dar certo, mas você orou ao Senhor? Você buscou o Senhor? Irmãos, olha aqui uma coisa interessante que o Senhor colocou no meu coração neste momento. Observa que Gideão estava rodeado de muita gente, mas o Senhor tirou tanta gente, só deixou ele com 300. Será que você está querendo ir avante e as pessoas que estão ao seu redor são as pessoas certas para estarem com você? Será que são as pessoas que vão ter ali o pulso firme mesmo? Ou será que são as pessoas que na hora que as trincheiras pegarem, na hora que for guerra mesmo, a pessoa vai te deixar e é você por você mesmo? Tá entendendo que o Senhor, Ele não quer que você fique assim, perdido. O Senhor quer te dar direção hoje, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Mas é preciso que você ouça a voz do Senhor. E não faça da tua forma, da tua vontade. Aleluia, mas em oração o Senhor há de revelar para você, olha filho, olha filha, o que eu tenho para você é isso aqui. Ah, Senhor, mas não interessa se faz sentido. Faça o que o Senhor manda. No final, irmãos, no final, aleluia, se você fizer exatamente o que o Senhor mandar, se você for obediente à voz do Senhor, irmãos, você vai ser vitorioso. E mais, você vai viver o sobrenatural. Você não vai viver uma situação assim corriqueira, uma situação que a gente vê, não, irmão. Sabe o que é sobrenatural do céu? É o que você vai viver. Se você ouvir a voz do Senhor. Não queira fazer pela tua força. Irmãos, nós não temos força. Glória a Jesus. Nós só conseguimos quando vem essa força do Senhor. Quando o direcionamento ele vem do Senhor. Porque, irmãos, as guerras elas são travadas. Se não for ao Senhor, para muitas vezes guerrear por nós. Irmãos, aqui quem guerreou foi o próprio Deus. Imagina só quando as trombetas soaram e aquele cântaro ele quebrou, mas fez um barulho, mas foi um sonido tão gigantesco que o povo, pensa, eu tô falando de gente que tem técnica, quem sabe, gente que tinha ali as melhores espadas, sei lá, era gente de posse, gente, quem sabe eles tinham muito mais do que o povo de Israel. Quem sabe você fale assim, meu Deus, mas é que se eu não for por essa direção aqui, eu não vou conseguir. Irmãos, quem dá e quem faz é o Senhor. Aleluia, quem sabe você está aqui me ouvindo e você fala, mas ali teria mais, eu conseguiria mais. Mas irmãos, vá pelo que o Senhor tem para você. Você vai alcançar a vitória. Aleluia, glória a Jesus. E é tão interessante que a trombeta, o cântaro e a tocha também tem um simbolismo por trás de tudo isso.
A trombeta ali, quando ela dá aquele sonido, que é aquele alerta, né, para o pessoal que ali tá vindo uma guerra, um exército. Ao mesmo tempo, a trombeta também pode ser a minha e a tua voz quando nós anunciamos ao Senhor, nós falamos do Senhor, nós, né, literalmente como uma igreja, nós ecoamos ao mundo sobre a palavra de Deus. O cântaro, que eu acho a coisa mais impressionante. Observa que o cântaro, ele foi vazio. Só que dentro dele foi colocada uma tocha. Aleluia, glória a Jesus. E o cântaro, ele foi quebrado para a tocha ela aparecer. Sabe o que isso significa? Esse cântaro vazio? Aleluia, que muitas vezes nós precisamos quebrar, sermos quebrados, renunciar. Aleluia, para que a luz, que é a tocha, o Espírito Santo de Deus, ele possa prevalecer. O povo ali, glórias ao Senhor Jesus, eles foram vitoriosos, irmãos. Aquela tocha, ela fazia, tá vendo que tá fazendo uma sombra aqui? Era tipo assim, fazia umas sombras e sombras e sombras, e o povo olhava e falava, meu Deus do céu, mas o exército é muito maior, já era pra gente ir. Eles, sem perceber, totalmente confusos, eles guerreavam entre si. Aleluia, glória a Jesus. O que eu e você precisamos para sermos vitoriosos é esvaziarmos de nós mesmos. Senhor, o controle está nas tuas mãos. A estratégia do Senhor. Eu renuncio o meu jeito controlador. Eu renuncio o meu jeito de só o meu jeito é o certo. Senhor, a estratégia está nas tuas mãos. Aleluia, para que o Senhor, meu Deus, para que a tua luz ela venha reinar, resplandecer. Que o meu eu caia por terra. Em nome de Jesus, Pai, que a minha estratégia caia por terra, mas que a tua prevaleça. É assim que eu e você precisamos orar. Aleluia, é assim que eu e você precisamos seguir. Aqui, irmãos. Aleluia, Gideão foi mais do que vencedor. Aleluia, irmãos, totalmente improvável se a gente for olhar de fora. Totalmente improvável. Aonde que um exército daquele tamanho ia perder com apenas 300 homens? Com apenas Gideão. Aleluia, que, como a palavra diz, era um homem tão simples. Será? Talvez não sabia muitas técnicas, não sabia, mas o Senhor, ele fez sobre a vida do povo de Israel. Sabe, irmãos, nós já temos a vitória garantida porque o Senhor diz que Ele é conosco. E nós sabemos que Deus é conosco. Aleluia, como diz aquele hino, se Cristo comigo vai, eu irei. Irmão, se Cristo vai conosco, nós já somos mais do que vencedores. Se é Deus na nossa frente, a palavra diz que o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, general de guerra. Aleluia, se é Ele que está na frente, irmãos, nós somos mais do que vitoriosos. Mas nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, que a estratégia venha do Senhor. Aleluia, que seja do céu e não a minha, não o meu eu, não o meu jeito. Então, em nome de Jesus, irmãos, por meio desta palavra, para de querer fazer pela sua força, pelo que você acha. E começa a fazer assim como Gideão. Gideão confiou no Senhor. Aleluia, a um ponto de o Senhor falar, vai tirar tudo isso aqui de homem. Tá bom, vamos lá, vamos tirar. Não, Gideão, eu quero que tire mais um pouco. Não, então vamos tirar mais um pouco. Não, Gideão, então agora eu quero que você desça lá no arraial, que eu quero que você escute tal coisa. Então você vai descer e vai fazer. Não, mas agora, Gideão, vocês vão ficar parados. Aleluia, no lugar, na posição que eu falar. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. E vão fazer exatamente o que eu mandar. Eu acho muito interessante que o povo, eles não se moveram. Eles não foram adiante, não, eu vou fazer o que eu quero. Não, irmãos, em um só. O povo ali se reuniu e fez exatamente o que Gideão havia dito. Aleluia, mediante ao que o Senhor, aleluia, trouxe a Gideão. Então, irmãos, veja bem que quando a estratégia ela vem do céu, quando é o Senhor que está nos planos, não adianta, irmãos, pode ser um exército gigantesco, pode ter a melhor técnica, pode ser o que for. Se é o Senhor quem dá a estratégia, se é o Senhor quem está contigo, você será mais do que vitorioso. É o que nos garante a palavra do Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Então, irmãos, fique com esta palavra. Aleluia, este povo, povo de Deus, eles foram vitoriosos, sem precisar pegar a espada e manejar. Não. Entre eles, os midianitas, eles se mataram entre eles.
E foi uma estratégia, irmãos, do céu. Às vezes nós pensamos em coisas muito mirabolantes e vai dar certo, e vai isso, e vai aquilo, e vai aquilo. Mas nós precisamos pedir, Senhor, essa é a direção do Senhor para mim. Pode talvez para o seu olhar, para o meu olhar, não fazer tanto sentido assim. Mas faça o que o Senhor está mandando. Que você vai vendo o agir do Senhor, parte por parte. E aí você, irmãos, aleluia, vai sair mais do que vitorioso. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Então receba essa palavra que veio do Senhor, em nome de Jesus. É uma palavra muito poderosa. Em nome de Jesus, se você puder depois ler também, com calma, na sua casa. Eu creio que o Senhor continuará falando, irmãos, porque eu falo que um culto ele não acaba quando a gente fecha aqui assim. Não, irmãos. O Senhor ele continua falando conosco e falando conosco. Aleluia. Então lê esta palavra. Se essa palavra entrou no teu coração, aleluia, glórias ao Senhor Jesus, que você venha orar e pedir para o Senhor, Senhor, me dá a direção mesmo. Que saia o meu eu, que saia o que eu penso, que saia o que eu acho, mas que a direção venha do Senhor. Porque somente assim eu serei mais do que vitorioso. Amém? Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor ele me deu. Eu peço que você, da maneira que você está, feche os teus olhos. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por esta palavra. E eu creio que o Senhor ele falou com muitas pessoas aqui nesta live. Aleluia, eu creio que o Senhor ele está movendo no teu coração. E eu creio que você sabe que é com você. Sabe que o Senhor está falando exatamente com você. Porque dentro de ti queima algo. Você pode não entender direito. Mas esse é o Espírito Santo de Deus dizendo, é com você que eu estou falando. Aleluia, uma direção do céu. O Senhor colocará sobre a tua vida. É os teus planos profissionais, seja matrimoniais, não sei. Aleluia, mas eu sei que o Senhor dará estratégia para você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, aleluia, Jesus, eu quero te agradecer pela tua preciosa palavra. Meu Deus amado e santo, te agradecer por cada um, Senhor, que entrou nesta live para ouvir a tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu creio, Jesus, que estão saindo daqui, meu Deus, revigorantes, impactados, fortalecidos, Pai. Meu Deus, pelo que a tua palavra nos alcançou nesta noite. Meu Deus, dê estratégia para o teu povo, Senhor, porque pela estratégia do Senhor, nós vamos viver resultados sobrenaturais. Meu Deus, eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou ao coração do homem o que o Senhor tem reservado para nós, Senhor. Meu Deus, nós não queremos viver coisas, Senhor amado santo, naturais, mas estamos aqui para viver o sobrenatural do céu. Nos ensina a ser obedientes, Pai. Meu Deus, como teu filho foi. Meu Deus, ouvindo a tua direção. Fazendo exatamente o que o Senhor assim dizia. Meu Deus, tira de nós, Pai amado santo, nosso jeito muitas vezes controlador. Meu Deus amado, e faça conforme a tua vontade, Pai. Nós cremos, Pai. Cremos em ti, cremos que vamos viver o sobrenatural do Senhor. Meu Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor dê a cada um uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana, Pai, de livramentos, uma semana protegida no trabalho, no trânsito, dentro de casa. Meu Deus, que o inimigo, Pai, não venha, meu Deus amado e santo, querer nada sobre a vida deles. Em nome de Jesus, guarda os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a todos que ficaram aqui comigo na live. Temos aqui a Neia, temos a Silvana, a Mari, temos a Miss Silva, a Jazz que, irmãos, foi a minha coordenadora na empresa. Eu falo que foi a minha coordenadora mais linda que eu já tive. Um amor. Jazz, muito obrigada também por estar aqui. A Ju Cardoso, a Ingrid, que tá sempre comentando, falando comigo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. A Agnes, a Su é minha missionária. Glória a Jesus, mulher de Deus. Nós vamos trazê-la aqui também. E o negócio vai ficar bom demais.
A Hudson, meu amigo da escola, que Deus abençoe você, Udi. A Vivi, a Carly, glórias ao Senhor, a Dama, ao Gabriel, glórias ao Senhor, a Vanessa, a Jaqueline, a mãe do Cris, glórias a Jesus, irmãos, a Karina, muitas pessoas mesmo, a Bruna, Lucas, meu primo, a Sônia, a irmã Sônia, glória a Jesus, que Deus abençoe vocês, irmãos, muito, muito obrigada pela presença de todos vocês. E fiquem ligados que essa semana eu vou colocar uma novidade aqui, um projeto, como eu falei no comecinho. Irmãos, é algo muito maravilhoso que o Senhor colocou nas minhas mãos e eu tenho certeza que vai alcançar a você e alcançar também a tua família. Amém? Irmãos, que Deus abençoe. Fiquem todos com o Senhor Jesus, viu? E a gente se vê na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus, gente.